No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mudou nossa perspectiva e nos fez novos, nos fez filhos. O seu espírito de graça e bondade habita em nós. O amor é a nossa nova cultura. Ele se fez sacrifício por nós e hoje vivemos por ele. Vivemos por um propósito: amar pessoas. E essa é a nossa missão: exercer a generosidade assim como Cristo fez. Seguimos caminhando rumo ao objetivo de alcançar todas as pessoas da terra, levando o amor do nosso Pai a elas, tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos juntos cantar com todo o nosso ser. Canto com toda a força, és tudo pra mim. E o meu coração firmado está voltado a ti. E eu não vou deixar jamais de te amar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Por isso te louvamos, Pai. Desde que te encontrei, espalho o seu amor. Corações separados, unidos a ti. E o meu coração firmado está voltado a ti. E eu não vou deixar jamais de te amar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Por isso te louvamos, Pai. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar.
vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Por isso te louvamos, Pai. Deus Criador estava aqui antes de tudo que fez. Criou do nada, ordenou as trevas e a linda luz surgiu. E ao teu falar, bilhões de mundos puderam nascer. Do vapor da sua voz criou os céus. Se as estrelas te adoram, eu também irei. Posso ver o teu amor em tudo que fez. Cada parte uma expressão da graça a nós. Se a criação te louva, eu também irei. E eu irei. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. Quando tu fala, a vida e a ciência, o som da tua voz seguirão. E ao teu falar, a tudo que era barro vida dá. Se formam ao fluir do teu sonhar, se expressam tua glória, eu também irei. Posso ver o teu amor em tudo que fez. Cada astro e cada ser que tu gerou. Se a criação te louva, eu também irei. E eu irei. E eu irei. E eu Se as estrelas te adoram, eu também irei. Se as montanhas se ajoelham, eu também irei. Se os mares louvam alto, eu também irei. Eu irei. E se tudo existe pra te exaltar, eu irei. Se os ventos te obedecem, eu também irei. Se as rochas a te clamam, eu também irei. Se os mortos se levantam pra
pra te adorar. 100 milhões de vezes mais eu vou cantar. És o que salva, venceu a dor, veio pra me resgatar. Ali no Calvário, na escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, todas as falhas deixam de existir, porque deste tua vida eu revivi. Se a morte derrotou, eu também irei. Posso ver o teu amor na criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolha ou se render, eu também irei. São 7 bilhões de vidas que tu fez. São teus filhos que morrestes pra salvar. Se por ele se entregou, eu também irei. E faria isso muitas vezes mais, pois tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Boa noite, amada igreja. Hoje eu estou aqui para falar de generosidade, porque nós temos um Deus que é generoso. Nós temos um Pai que é infinito em amor, infinito em graça, infinito em misericórdia, infinito em bondade. Nós temos um Deus que transforma a água no vinho. Nós temos um Deus que com 2 peixinhos e 5 pães alimentou 5.000 homens. Nós temos um Deus onde se planta a semente e se colhe o milagre a 30, a 60, a 100 por 1. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. E aqui em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos um Deus que Ele é provedor. Nós temos um Deus que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas. E mesmo assim, irmãos, quando se trata de oferta, quando se trata de dízimo, ainda tem pessoas que acham esse momento como um momento desnecessário, né? Mas como um momento sem tanta importância. Mas hoje eu convido os irmãos a ofertarem, né? A exercer a gratidão, a exercer a generosidade, porque o nosso Pai é generoso, né? Então eu convido hoje vocês a ofertarem com muita, 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 muita alegria, né? Não uma oferta para que você receba muito mais lá na frente, não, mas uma oferta entendendo que tudo que nós temos veio dele, uma oferta entendendo que a gente já recebeu muito mais, muito mais. E convido vocês a ofertarem com muita alegria e que Deus abençoe a cada um. Graça e paz, igreja. Vim hoje à noite trazer uma palavra ao coração da igreja. Mas antes eu gostaria de orar
por nós. Amém? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor Deus, por mais um dia. Eu te louvo, Deus, pela oportunidade, Deus, pelo privilégio que é, Deus, levar o teu evangelho, Senhor Jesus. Eu não sei, Deus, aonde, Senhor Jesus, essa palavra, Senhor Deus, vai alcançar. Mas eu espero, Senhor Jesus, que alcance os corações, Deus, que estejam necessitando, Senhor Jesus, ouvi-la, Senhor Deus, estejam necessitando, Senhor Jesus, ruminá-la, Deus, e que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, revelando-se a cada um, Deus, nas suas casas, nos seus lares. Pai, em nome de Jesus, permanece conosco, Senhor Jesus, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento agora, Senhor Jesus, e que a Tua palavra, Deus, seja revelada a nós hoje à noite. Assim eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, amados. Eu quero trazer para vocês uma palavra que está lá em Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. E o título que o Senhor compartilhou no meu coração para essa palavra é Por uma fé inegociável. Por uma fé inegociável. E essa vai ser a nossa busca hoje, através dessa palavra. Amém? Gálatas 2:20 diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, se entregou em meu favor, em meu lugar. Nesse texto, amados, o apóstolo Paulo, ele nos ensina princípios poderosos. Ele ensinou aos Gálatas, mas ele ensina a nós princípios poderosos nessa palavra, onde o Senhor me fez lembrar que certas convicções são inegociáveis. Certas convicções nós não podemos negociar e a fé é uma delas. Nós não podemos negociar a nossa fé. O homem, de maneira geral, ele negocia coisas, ele negocia objetos, ele negocia status, ele negocia muitos padrões de vida, ele negocia muitas coisas, né? Negocia imóveis, dinheiro, tudo gira em torno de si, tudo gira em torno do seu próprio benefício, né? Mas tem convicções que são inegociáveis. A fé é inegociável. A verdade do evangelho é inegociável. A exposição clara dessa verdade, ela é inegociável, né? Tudo isso que nós fazemos e proclamamos através do evangelho, toda palavra exposta, ela é inegociável. A fé que você professou um dia, ela é a mesma que você expõe agora. A fé que você professou um dia ao confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a mesma fé que está ativa na sua vida agora, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a todos os conflitos? Então, essas são algumas perguntas que nós precisamos nos fazer. Se nós temos negociado a nossa fé ou se nós temos mantido de pé as palavras que um dia nós professamos. Professar é declarar. Professar é confessar, professar é fazer um anúncio público, né? E nós fizemos isso, e se você não fez, você está convidado a fazer, né? A professar a fé em Jesus Cristo. Em tempos como este, diante dessas crises, né? Diante dessa crise mundial que está instalada, né? Todas essas situações que estão acontecendo, é muito fácil o cristão negar a sua fé. É muito fácil as pessoas negociarem com os padrões do mundo e começarem a viver de acordo com os padrões do mundo. É muito fácil o cristão, ele negociar aquilo que é inegociável. E tudo que o Senhor nos ensinou até aqui, tudo que nós fomos instruídos até aqui, nessa palavra, e tudo aquilo que nós retemos dessa palavra até aqui, nós não podemos negociar, igreja. Existem convicções que são inegociáveis da nossa fé. Nós não podemos deixar para trás aquilo que a palavra diz, aquilo que a Bíblia diz, em detrimento daquilo que o mundo espera de nós. Às vezes, as pessoas esperam que a gente haja conforme nossos atos bondosos, mas às vezes, até a nossa bondade, ela contraria a palavra de Deus. Nem sempre a nossa bondade é a bondade do Senhor. Nem sempre a nossa bondade é a bondade revelada na palavra do Senhor. Então, nós não podemos negociar, irmão. Irmão, eu não posso negociar aquilo que eu sou
em detrimento daquilo que o mundo espera que eu faça. Eu não posso negociar a verdade da palavra que está entronizada em mim em detrimento daquilo que as pessoas esperam que eu seja, o que as pessoas esperam que eu faça. Porque nós não pertencemos mais, né? Nós não vivemos mais de acordo com os padrões desse mundo, mas nós vivemos de acordo com os padrões da palavra do Senhor. Porque a nossa natureza um dia era pecaminosa. E nós, quando professamos o nome de Jesus, a nossa natureza passou a ser uma natureza divina, né? Eu não posso negociar aquilo que um dia me alcançou. Eu não posso negociar a única certeza que eu tenho na vida. E mesmo com essa certeza, eu não posso me dar o direito de negociar o resto dessa verdade. Todos nós temos certeza da nossa salvação. Amém? Mas, às vezes, por termos certeza dessa salvação, negociamos o resto dessa verdade. E toda essa verdade, ela é inegociável. Eu não posso barganhar com o meu Senhor. Eu só quero o Novo Testamento, eu só quero o Velho Testamento, eu só quero parte disso aqui. Eu quero a palavra que é inegociável na minha vida. E ela me mantém de pé. Mas como não negociar a fé em tempos de crise? Como não negociar a fé em tempos de pandemia? Como não negociar a fé quando tudo está contra aquilo que nós esperávamos? Quando o dia é mau? Como não negociar a fé quando está faltando alimento na despensa? Como não negociar a fé quando há enfermidade? Como não negociar a fé quando muitas coisas acontecem? Irmãos, Deus compartilhou meu coração que a primeira maneira de não negociar a fé em tempo de crise é praticando o que se aprendeu. Será que nós aprendemos de verdade? Em Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitas vezes, nós lemos e não entendemos o que lemos, né? Nós lemos e não entendemos o que lemos. E às vezes nós entendemos e ajustamos aquilo que entendemos às nossas vontades. Eu acho que não foi isso que a Bíblia quis dizer? Eu ajusto aquilo que a Bíblia diz às minhas vontades, aos meus desejos. E nós negamos e negociamos a verdade da palavra em detrimento das nossas vontades. Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. E quando nós ajustamos a verdade da palavra às nossas vontades, nós acabamos declarando que nós não aprendemos nada. Nós acabamos declarando que nós não entendemos o propósito. Porque, irmãos, de fato nós não aprendemos. Se negociamos a verdade da palavra em detrimento das nossas vontades, de fato nós não aprendemos. Tem um ditado que diz que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Trazendo para esse contexto, a gente só pratica aquilo que a gente aprende de verdade. Se você não aprendeu, você não tem como praticar. Se você não aprendeu, o máximo que você consegue é imitar. É imitar pessoas. Mas se você imitar pessoas que imitam Cristo, como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, amém, glória a Deus. Mas, de repente, se no momento de crise você começa a imitar quem imita o mundo, você começa a imitar pessoas que imitam o mundo. O mundo prega avareza, você começa a ser avarento porque você vai imitar o mundo. O mundo prega que nesse tempo você deve fazer coisas em que são imorais de acordo com a palavra. Mas você imita o mundo porque nesse tempo é até natural fazer essas coisas, sabe? E, amados, não se aprende a andar de bicicleta dizendo que anda de bicicleta. Só se aprende a andar de bicicleta andando, caindo, falhando, levantando, né? Só se aprende a amar amando. Só se aprende a perdoar perdoando. Então está faltando um exercício. Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Se nós aprendemos certas verdades da palavra, esse é o tempo oportuno. Há muitas pessoas que dizem que esse é um tempo muito difícil de ser cristão. Esse é um tempo muito difícil de cumprir aquilo que diz a palavra. Esse é um tempo... Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Esse é o tempo exato. Esse é o tempo oportuno.
né? Não tem como eu exercitar a minha paciência se eu não sair da minha zona de conforto. Não tem como eu perdoar alguém se eu não houver um ofensor na minha vida. E nós temos sim, e teremos sim ofensores até o último dia. Então, esse é o tempo exato, esse é o tempo oportuno, porque é o tempo da crise em que a igreja se revela. A igreja se revela como ela deve ser, igreja do Senhor. A gente tem coisas da palavra que nós já deveríamos ter aprendido para que nesse tempo oportuno a gente exercitasse. A gente deveria ter aprendido uma verdade que diz o seguinte: nós não podemos ter a nossa vida por preciosa. Nós deveríamos ter aprendido essa verdade, e essa verdade deveria estar entronizada em nós, porque nesse tempo não haveria tantas pessoas egoístas. O vírus do egoísmo não teria aflorado, certo? O vírus da autocomiseração, né? O vírus da autopiedade, o vírus, sabe, do egocentrismo, o vírus da soberba, o vírus do orgulho não teria aflorado se nós tivéssemos entendido e praticado nesse tempo essa verdade. Não ter a nossa vida por preciosa. Outra verdade que nós necessitaríamos exercitar nesse tempo era ver o outro maior que nós mesmos. Se nós enxergarmos as pessoas ao nosso redor, nosso irmão maior que nós mesmos, nós não estaríamos negando socorro a tantas pessoas. Nós não estaríamos negando ajuda a tantas pessoas. Nós não teríamos tantas pessoas assim necessitadas de tantas coisas, e às vezes nem é física. Às vezes nem é algo físico, às vezes é uma oração, às vezes é algum suporte, às vezes é uma ligação. Nós deveríamos ter aprendido a verdade que diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nesse tempo nós não estaríamos escolhendo a quem socorrer, escolhendo a quem ajudar, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos, estamos todos no mesmo barco, e aprove o Senhor que Jesus está no nosso barco. Então, por que nós devemos escolher a quem ajudar? Eu ajudo esse aqui porque esse aqui fez algo por mim. Que pago tem isso? Né? Que louvor tem isso, você fazer algo por alguém que faz algo por você? Nós deveríamos ter aprendido a verdade que diz que seja feita a sua vontade, não a nossa vontade. Nós precisamos praticar essa verdade, porque a gente está pedindo muito, e a gente está esquecendo que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele mesmo diz: Pai, que seja feita a tua vontade sobre todas as coisas, não a nossa. Nós precisamos aprender a verdade da palavra que diz que morrer é lucro. Morrer é lucro, certo? Morrer por amor a Cristo, morrer pela causa, morrer convicto daquilo é lucro. Então, a gente não tem que estar pensando na nossa vida aqui terrena, porque isso aqui é passageiro, né? Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Então, morrer para o cristão é lucro. E aquele que crê não tem medo da morte. E aquele que crê não tem medo da morte, porque nós entendemos. Porque se nós tivermos medo da morte, nós estamos declarando que não cremos no sacrifício de Jesus. Nós estamos declarando que nós estamos negando Ele, o sacrifício que foi feito, e nós não seremos dignos da vida eterna se tememos a morte. Então, morrer é lucro para o cristão. Amém? A outra verdade que nós devemos entronizar é que, e praticar nesse tempo, é que para ganhar é preciso perder. Se eu quero ganhar, eu tenho que perder. Eu tenho que perder, sabe? E as minhas coisas não são mais preciosas, e o meu tempo não é mais meu, e as coisas que agora nós vivemos, não vivemos mais por nós mesmos. Então, para mim ganhar algo no céu, eu preciso perder muitas coisas aqui na terra. Essa verdade deveria estar sendo praticada agora, porque agora é o tempo oportuno de se praticar ela, sabe? Nós deveríamos ter aprendido a verdade que diz e praticar agora, que amar de ações é muito mais válido do que amar de palavras. As pessoas estão cansadas das nossas palavras. Nós estamos num período em que as pessoas estão preocupadas em produzir conteúdos, as pessoas estão preocupadas em fazer coisas, em postar coisas, e tem pessoas passando o dia vivendo de live. Ei, não tem nada de errado você assistir algumas coisas durante o seu dia, mas tem gente vivendo disso. E amar pessoas de ações e não de palavras é quando eu só não produzo conteúdo para elas, mas eu sou resposta de oração na vida delas,
Sabe, a gente deixar nesse tempo, se levantaram muitos pregadores, muitas pessoas para falar do evangelho, isso é bênção, isso é muito precioso, mas que não fique só nas nossas vias virtuais, que a gente ame de ações, de fato, de verdade, que a gente chegue ao aflito, certo? Não só através do virtual, mas nós sabemos que de alguma maneira nós podemos chegar através da nossa vida, né, rendida ao Senhor. Nós precisamos praticar uma verdade que diz que nós devemos pregar a palavra, pregar a tempo e a fora de tempo. Essa verdade, ela é inegociável e ela deve ser praticada agora, certo? Ela não anula o que eu disse anteriormente, mas pregar a palavra de verdade é quando nós não estamos colocando nada além. Não é pretexto para pregar a palavra, não tem confete na palavra, não tem achismo na palavra, é pregar a palavra limpa, simples, o evangelho simples como ele é, né? E se eu praticar, amados, aquilo que eu aprendi, eu não vou estar negociando a minha fé. Eu não vou estar barganhando a minha fé. Eu preciso praticar aquilo que eu aprendi, se de fato eu aprendi. A segunda maneira de não negociar a fé é assumindo a responsabilidade de ser cristão. A maioria das pessoas se converteram e não entenderam o que fizeram no ato da sua conversão. Mas em Lucas 9:23, deixa algo bem claro ao nosso coração. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus não promete um caminho de rosas floridos. Apesar de que eu creio que está separado para nós, né? Tudo de melhor. Não nessa terra. Mas quando nós assumimos a responsabilidade de ser cristão, as pessoas, muitas foram iludidas e muitas foram enganadas, porque agora era só vitória. Agora não havia mais sofrimento, agora não havia mais dor, agora não, gente. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E tem gente apelidando pessoas de cruz. Tem gente apelidando problema de cruz. Não, é muito além disso. É muito além de uma pessoa. É muito além de um relacionamento complicado. É muito além de problemas que se resolvem. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo é todos os dias negar a si mesmo, é negar as suas vontades. É negar aquilo que você colocou na sua vida como prioridade, em detrimento de amor a Cristo. É negar o seu sono, o seu comodismo, o seu dinheiro, é negar o seu orgulho, é negar a sua avareza, é negar os seus pecados, é negar muitas coisas. Nós precisamos entender que negar a si mesmo é muito além de negar, pegar a sua cruz, né? É muito além de problemas, é muito além de pessoas, é muito além disso. Eu preciso abrir mão daquilo que Ele me deu em favor daquele a quem Ele me apresenta. Eu preciso abrir mão das coisas que Ele me deu. Nós estamos num tempo em que as pessoas intitulam as coisas, é tudo meu. É tudo meu. Foi o que eu fiz, foi o que eu dei, é o que eu tenho, isso é meu, o carro é meu, a casa é minha, e tudo é meu, certo? Nós precisamos aprender que quando Jesus diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, assumir essa responsabilidade de cristianismo é não ter mais nada seu. Tudo que você possui foi o Senhor que Ele concedeu. Tudo que você faz é por permissão do Senhor. Tudo que você fala é o Senhor quem declara através da sua boca. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que Ele nos deu em favor de que Ele nos apresenta. Se chegou até você, é você quem é o supridor. Se chegou até você, você é quem é a resposta de oração daquela pessoa. Não delega para terceiros, não manda para a casa do pastor, não manda para a casa do outro irmão, não. Chegou até você, é porque Deus deu o suprimento necessário para você, para que você agora negasse a si mesmo, renunciasse àquilo que você tem em detrimento daquele que o Senhor apresenta. Às vezes é uma oração, às vezes é um tempo que uma pessoa está precisando com você. E o Senhor está fazendo isso com você. Para eu experimentar a paz que excede todo entendimento, eu preciso abrir mão do meu direito de entender. Essa frase é de um grande pastor, de uma grande igreja, né? O nome dele é Bill Johnson. E ele fala isso, para que
eu experimente a paz que excede todo entendimento, eu preciso abrir mão do meu direito de entender. De entender, porque nós não somos chamados para entender. Nós somos chamados para aceitar a palavra, a verdade, que liberta, que transforma, né? Eu preciso abrir mão dos meus direitos, inclusive de entender o que Ele faz. Porque muitas vezes a gente quer entender o que o Senhor está fazendo e a gente deixa de assumir essa responsabilidade de cristianismo porque a gente questiona muito. E o Senhor me fez essa pergunta esses dias e eu fiquei em conflito. Onde estão os questionadores dessa época? Onde estão as pessoas, os zombadores, onde estão tantas coisas nessa época? E quando eu resolvo assumir um compromisso com o Senhor, eu preciso entender que existem coisas que eu não tenho como entender. Eu só tenho que aceitar. Jesus diz coisas que aparentemente para nós é muito contraditório. Quer morrer? Viva. Quer viver? Morra. Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer ser o primeiro? Seja o último. Aí Jesus diz algo bem profundo. Quer ser perdoado? Perdoe. Todas essas coisas para nós parecem muito confuso, né? Mas nós não precisamos entender, nós precisamos aceitar que no reino de Deus as coisas não são na ordem que o mundo coloca. No reino de Deus, quando assumimos a responsabilidade de sermos cristãos e não negociamos a nossa fé, tudo que diz respeito ao Senhor vem em primeiro lugar. Assumir a responsabilidade de cristão é abrir mão daquilo que é passageiro para atribuir valor ao que é eterno. Isso é não negociar a fé. Abrir mão daquilo que é passageiro e priorizar aquilo que é eterno. E a terceira maneira de não negociar a nossa fé é aprendendo a viver de fé em fé, de glória em glória. Tem um texto precioso em 2 Coríntios 4:16 que diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós estamos em tempos em que nós vivemos muitas lutas, não é assim? Mas a palavra que está aqui, preciosa, em 2 Coríntios, diz que nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar, porque embora tenhamos muitas lutas, mas nós temos muitas vitórias para declarar nesse tempo também. Nós temos muitas vitórias para contar nesse tempo também. E após esse tempo teremos muitas vitórias para contar. E é assim que o cristão vive, de fé em fé, de glória em glória. Irmãos, nós perdemos muitas batalhas, muitas vezes, porque nós negociamos a nossa fé com coisas pequenas. Nós trocamos, nós barganhamos a nossa fé com coisas pequenas, certo? Com coisas que o mundo nos oferece. E nesse tempo é um tempo muito difícil. Nós trocamos muitas vezes, negociamos a nossa fé por ventre de doutrinas, por milagres temporários, por curas passageiras, e a gente vai trocando dia após dia, negociando a nossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Ela é a única coisa que vai nos restar quando nada mais importar. Ela é a única coisa que vai ficar quando nada mais importar, nada mais tiver valor. Não negocie a sua fé. E para concluir, eu quero contar o testemunho que eu li de um grande homem de Deus, que num momento muito difícil, de aflição, que ele se encontrava correndo risco de vida, ele declarou essas palavras e eu li da seguinte forma: é a única convicção que eu tenho, o meu encontro com Jesus. O resto é sonho. Amados, depois que eu li essa mensagem, eu entendi que eu não posso negociar a minha fé. E o Senhor compartilhou fortemente isso no meu coração. Tudo o que você tem aqui na terra são sonhos. E são para essa terra. São para esse tempo. São para essa era. Mas o que eu conquistei
é eterno. E isso ninguém me toma. E isso ninguém tira de mim. Isso é inegociável. Irmão, não negocie a sua fé em detrimento de coisa nenhuma. Não negue o Senhor com pequenas ou grandes coisas. Não negue a palavra, não negue a verdade. A fé, ela é inegociável. Se você um dia professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não negocie essa fé que você professou. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Deus, por esse tempo, Senhor Jesus, e coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa ministração. A vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, agora, Deus, passando por alguma aflição, passando, Deus, por um momento de contrariedade, Senhor Jesus, passando, Deus, por algumas crises, Senhor Jesus, nesse tempo de pandemia, Deus. Deus, Tu és a resposta do aflito, Deus, Tu és a cura do enfermo, Senhor Jesus. Adentra, Deus, em cada lar com essa mensagem, Senhor Jesus, e que nós possamos, Deus, permanecer firmes, Senhor Jesus, nessa fé inabalável, Senhor Jesus, que só tem, Senhor Jesus, aqueles que estão em Ti. Paizinho querido, que nós não venhamos negociar a nossa fé, mas firmar os nossos pés, Senhor Jesus, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim eu te oro, meu Pai, e te agradeço. Amém.